Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos aprender algumas coisas muito interessantes. Talvez você já tenha feito outro curso de leitura corporal e comportamental e esse detalhe muitos não ensinam, mas eu acho primordial na leitura corporal e comportamental. Então preste bem atenção nesta aula. Olha só, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual parte do corpo você acha que é a mais honesta? Quando eu digo mais honesta, é que vai lhe dar mais informações e vai lhe ajudar a decodificar e fazer uma leitura corporal bem feita. Vou te dar alguns segundos para você pensar aí. Pois é, eu sei que muitos devem ter pensado: os olhos, a boca, as mãos. E eu quero te dizer o seguinte: a parte mais honesta do nosso corpo que ajuda na leitura corporal são os nossos pés. Sim, os nossos pés. Sabe por quê? Algumas coisas eu quero deixar aqui bem claras para vocês. Com o nosso rosto, a gente consegue sim mentir. Você já deve ter ouvido por aí pessoas falando assim: você mente com o rosto, mas não consegue mentir com os olhos. E eu digo para você que consegue sim. Tem muitas pessoas que têm a capacidade de mentir com os olhos. Sim, talvez você está tentando ali ver nos olhos da pessoa, mas ela é tão treinada a mentir que isso para ela é moleza. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você era criança e você não queria, talvez, comer, os seus pais queriam te dar comida, mas você queria estar onde? No chão. Queria estar brincando. Eu estou falando aí de bebês que está com seus 6, 7, 8, 9 meses. E comece a observar estes bebês. Se eles querem ficar no chão brincando, quando eles estão sentados, por exemplo, naquela cadeirinha de comer, os pezinhos, eles ficam nessa posição assim, ó, ficam balançando, esticando, sabe para quê? Para tentar alcançar o chão. Se você pegar na cinturinha da criança, daquele bebê e levantar, você vai ver que os pezinhos não vão ficar assim. Eles vão ficar apontando para o chão o tempo inteiro, querendo alcançar o chão. Tudo bem, onde eu quero chegar com isso? No nosso rosto. Quando você é criança, por exemplo, vai um parente na sua casa e a mãe normalmente fala para o filho assim: da próxima vez, pelo menos tente fazer uma cara que você estava feliz. Não fica com essa cara do jeito que está aí, não. Ou seja, a mãe está ensinando o filho ou a filha a mentir com o rosto. E às vezes as crianças começam a mentir por incentivo dos pais. Ela não está feliz, não está satisfeita, talvez é uma tia, um primo, um parente, um amigo que foi em casa e a criança fica ali fingindo que está feliz, mas no fundo não está. Só que tem um detalhe: com os pés ela não foi treinada a mentir. Nós não fomos treinados a mentir com os nossos pés. Então, para uma boa leitura corporal e comportamental, eu sugiro você começar a ler os pés, as pernas das pessoas. Talvez você que é um terapeuta, atende online, né? Você pode dizer assim: Elias, como eu vou fazer isso se eu estou vendo a pessoa ali numa câmera e eu não sei como é que estão as pernas dela? Aí que está o X da questão. Mesmo online ou pessoalmente, talvez você que está me assistindo aí é um entrevistador. E você vai entrevistar alguém e você não está vendo as pernas daquela pessoa. Quando a pessoa faz movimento de pernas ou de pés, os ombros denunciam. Por exemplo, agora eu estou com meus pés aqui parados. Eu vou começar a mexer os meus pés para vocês verem o movimento dos meus ombros. Tá vendo? É algo assim bem sutil. É aí que entra o profissionalismo de um bom especialista em leitura corporal e comportamental.
é nos mínimos detalhes. Às vezes os ombros estão aqui parados, mas um movimento de perna faz com que até a própria cadeira mexa um pouco e você tem que ficar atento. Mas como você vai fazer isso e como utilizar? Se você for um entrevistador, por exemplo, ou um empresário que quer admitir alguém, faça perguntas básicas para essa pessoa. Se ela se manter calma e tranquila, você não vai ver movimento nenhum nos ombros. Mas se aquilo incomodar a pessoa, ela vai começar a fazer alguns gestos ali com a perna, porque na verdade são os pés, né? Fica agitando o pé ali debaixo da mesa. É claro, se você puder ver os pés, ótimo, vai ser melhor ainda para você fazer esta leitura. Então, entenda, os membros mais honestos para fazer a leitura são os pés e as pernas. Isso não quer dizer que você tem que sair por aí só lendo pés e pernas. Não é isso. É que se você começar pelos pés e as pernas e subindo, ver o gestual com as mãos e o rosto, você vai fazer uma leitura mais eficaz. Porque tem pessoas que querem fazer a leitura, já começa pelo rosto e fica por ali. Não, não faça só isso. Comece pelos pés, vai subindo. Você poderá analisar fotos. Por exemplo, uma foto de um casal, tem duas pessoas ali. Dá para você analisar se aquela mulher queria estar ali naquela foto com aquele homem ou vice-versa. Tem muitos sinais ali que foram feitos através do quadril para baixo e muitos não prestam atenção nisso. Então fique atento aí que nós vamos falar um pouco nessa aula sobre as mensagens que os pés e as pernas passam para a gente. Eu quero falar para você de pés felizes, para você aprender, decodificar quando a pessoa está ali com os pés felizes, tá bom? Eu quero te dar um pequeno exemplo. Eu estava entrevistando uma moça e essa moça ela tinha dois destinos. O primeiro destino seria para os Estados Unidos. O outro destino seria para o Uruguai. Ela não sabia explicar muito bem qual desses dois destinos ela queria ir. Essa moça iria fazer ali um trabalho e ela estava esperando que as pessoas, né, acima dela, os superiores, pudessem indicar a ela qual lugar ela iria. E eu conversando com ela, eu perguntei assim, você quer ir para qualquer um desses lugares? E ela me disse assim, sim, qualquer um dos dois para mim eu vou ficar feliz. E eu disse assim, mas lá nos Estados Unidos talvez você vai ter um pouco mais de oportunidade. E eu comecei a perceber os pés dela, comecei a observar que os pés começaram a ter uma reação diferente. E eu disse, lá no Uruguai, talvez você vai ter que usar o castelhano, né? Eu não sei como você vai usar essa língua lá no Uruguai. E eu comecei a observar os pés dela. Quando eu falava do Uruguai, ela agitava muito os pés. Sabe quando a pessoa parece estar inquieta, começa a balançar o tempo inteiro? Quando eu falava do Uruguai. Quando eu falava dos Estados Unidos, o pé dela fazia um gesto assim, para cima e para baixo com muita tranquilidade. Quando eu falava do Uruguai, era agitação, muita agitação. Ou seja, quando falava do Uruguai, aquilo incomodava ela. Dentro da sua mente, ela já sabia que ela queria ir para os Estados Unidos e não para o Uruguai. Mas para mim, verbalizando, ela disse, qualquer lugar para mim tá bom. E eu disse para ela o seguinte, não é bem assim. Você quer ir para os Estados Unidos e ir para o Uruguai está te incomodando. Ela ficou um pouco assustada e disse, como você sabe disso? Eu falei assim, eu estou errado? E ela disse, para falar a verdade, não. Eu prefiro ir para os Estados Unidos. Eu não queria ir para o Uruguai. Eu falei no início que tanto faz, porque eu quero muito essa oportunidade de ir para um ou para o outro, mas a minha preferência é ir para os Estados Unidos. Pela linguagem corporal dos pés, eu descobri isso nessa moça. É claro que eu olhei os pés e, ao mesmo tempo, olhei os outros sinais, tanto das mãos como do rosto. Mas o pé foi o primeiro indicativo. Como eu disse, os pés são os nossos membros mais honestos. Eles não mentem. Observe uma pessoa
quando ela está feliz, né? Ela anda calmamente, tranquilo. Alguns parece que estão o quê? Flutuando, andando com suavidade, com tranquilidade. Se a pessoa está triste, ela já anda mais passos firmes, apressados, às vezes até trocando as pernas. São detalhes que têm que ser observados. Então não perca a oportunidade de ler a pessoa através dos pés e das pernas. Mas fica uma observação aqui para você. Da mesma forma que os pés mostram felicidade, eles podem mostrar tristeza, amargura, desconforto, um monte de coisa, tá bom? Então é bom você ficar ligado nisso tudo aí. Olha só, todos nós seres humanos temos a tendência de nos voltar para aquilo que nos agrada. E os pés, eles falam muito nesse momento. Faça um teste. Se tiver duas pessoas conversando, chegue ali, claro que são pessoas conhecidas, né? Chegue ali perto dessas pessoas e diga assim, oi, e fica observando qual será o movimento dessas duas pessoas. Se elas continuarem na mesma posição, quer dizer o quê? Nós queremos continuar aqui nesta posição, no nosso papo, sem a sua interferência. Mas se elas, ao ouvirem o seu oi, elas estão assim e elas voltarem para você, o quadril, os pés virarem para você, é sinal que elas querem que você participe ali daquele momento com elas. Estão entendendo? Até mesmo pode acontecer o seguinte, a pessoa está conversando com você, mas um pé dela está direcionada para outro lado. Aquilo ali quer dizer o quê? Que ela está querendo fugir da situação. Talvez ela tenha um compromisso, talvez ela não quer ficar mais ali e o pé acaba apontando. Você que talvez seja um palestrante, alguém que fala para muitas pessoas, comecem a observar os pés dessas pessoas. Se os pés dessas pessoas estiverem apontando para a porta, para a saída, é sinal que o seu assunto, o seu papo não está muito bom. Então você tem que ficar atento a isso. Mas se você vê que as pessoas estão ali com os pés tranquilos, às vezes fazendo esse movimento assim de tranquilidade, bem suave, é sinal que você está agradando. Mas se estiver apontando para a porta, é sinal de fuga, a pessoa quer fugir ali daquela situação. Um outro sinal é se a pessoa estiver sentada à sua frente e você está conversando com ela e ela coloca o pé para trás, levanta ali o calcanhar, estão entendendo? Colocou o pé para trás, embaixo da cadeira, levantou o calcanhar, ficou na ponta dos pés ali, pode ser um pé ou os dois, e coloca as mãos no joelho. A partir do momento que as pessoas colocam as mãos ali no joelho com o calcanhar levantado, é sinal de fuga. Essa pessoa quer fugir dali. Comece a observar os atletas. Quando eles vão dar uma largada, principalmente os atletas de 100 metros, eles ficam com o calcanhar levantado, com as mãos ali à frente, para dar um impulso e fugir. Da mesma forma, as pessoas entregam ali para a gente, assim, de mão beijada, né? Este fato, quando levanta o calcanhar e coloca as mãos no joelho, já em posição de retirada. Ela está o quê? Desconfortável, ela não está à vontade. Observe também uma pessoa conversando ao celular. Se ela estiver ao celular, estiver, por exemplo, aqui com o celular, uma mão na cintura, o calcanhar apoiado e as pontas dos pés levantados, e conversando, por exemplo, olhando para o alto. Essa pessoa está tranquila. Entendem que o pé dela ficou levantado, o calcanhar apoiado e o pé querendo flutuar. Ou seja, essa pessoa está bem à vontade. Observe algum palestrante, alguém que você vê falando em público, se às vezes ele levanta as pontas dos pés. É sinal que ele está bem à vontade. Quando os pés ficam o tempo inteiro centrados ali no chão, a pessoa não está tão confortável como deveria de estar naquele local. Então, dentro desse conceito, se você está conversando com a pessoa ou você está observando a pessoa ali em pé e ela levanta o calcanhar, isso é sinal de partida. Ela quer ir embora. Se ela levanta a ponta dos pés, ela quer ficar.
Um outro indicativo que a pessoa está à vontade ou que a pessoa está bem no local é cruzar as pernas. Eu estou falando de pessoas que ficam às vezes ali em pé, passam a perna por cima da outra assim mesmo em pé, né? Tá à vontade. Se você estiver conversando com a pessoa, você cruza as pernas, né? Fazendo esse movimento e a pessoa faz o mesmo, é sinal que ela também está bem confortável ali conversando com você. Observe o tronco, né? Aqui se a pessoa está voltada para você ou se ela já não está com o sinal de partida. Tudo isso conta muito. Como esse curso é voltado a todos os públicos, se você estiver em uma chamada de vídeo também, você consegue perceber isso. Se você começa a falar muito com a pessoa algumas coisas e ela já começa a ficar inquieta, começa a mexer muito, você vê o movimento ali dos ombros, sinal que está mexendo com os pés, alguma impaciência tem. Então fique atento a isso, porque se você estiver falando, a pessoa está fazendo movimentos, é sinal que talvez o que você está falando não está agradando, você tem que mudar ali o seu roteiro. Uma outra forma que você tem que ficar atento e observar é se você estiver sentado de frente para uma pessoa e essa pessoa cruza as pernas. Homem normalmente faz isso direto, né, de cruzar as pernas. Se o joelho da pessoa está voltado para você, mais próximo de você, é sinal que ela quer se proteger de você. Essa pessoa cruzou as pernas em uma proteção. Se ela quer se proteger, porque ela se sente ameaçada ou se sente assim não muito à vontade perto de você. Mas se ela cruzar as pernas, ao contrário, onde o pé da pessoa está voltado para você e o joelho mais distante, quer dizer que a pessoa está agradando ali da sua presença. Estão entendendo que são pequenos detalhes que, se você começar a perceber, você vai ver que vai mudar muito a sua leitura. Porque não adianta você já ir direto vendo o rosto, o gestual da pessoa. Comece pelos pés e vá subindo. Estou dizendo em oportunidades que você poderá ver os pés das pessoas. Nem sempre isso será possível. Então, fazendo um resumo, se a pessoa está conversando com você, mas os pés dela não estão direcionados a você, talvez só o corpo virou, mas os pés continuaram aqui e o corpo está para cá. Isso é um bom indicativo que essa pessoa está desconfortável. Se a pessoa estiver sentada, possivelmente com as pernas cruzadas, e ela começar a chutar o ar, sabe quando você faz assim com o pé, começa a chutar o ar, também é sinal de desconforto. Esses pequenos detalhes ajudam muito, principalmente em entrevistas ou quando você está atendendo, se você é um terapeuta, ver estes sinais, porque esses sinais vão lhe ajudar a entender o que pode estar passando dentro da mente da pessoa. Outro sinal é quando a pessoa cruza as pernas debaixo da cadeira. Ela coloca os pés para trás e cruza as pernas ali atrás, ali nos calcanhares, né? Isso é um sinal de travamento. A pessoa se travou. Ela não está à vontade naquela situação. E normalmente pessoas quando travam as pernas ali atrás, ali no tornozelo, né? Ela coloca a mão nas coxas, ali nas pernas, ou seja, talvez até um gesto de tentar paralisar as pernas para não mostrar para você que ela está totalmente incomodada. Estão entendendo? As nossas pernas, os nossos pés, eles são muito honestos e eles vão sempre dar algum sinal. Então, nessa aula, eu quis dizer para vocês aqui o seguinte, fazendo um resumo. Os nossos pés, as nossas pernas, dão grandes indicativos se você está agradando ou não. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra em um auditório e nesse auditório tinha uma saída, a saída ficava bem ali perto de onde eu estava. E eu observando as pessoas, eu vi que os pés de alguns estavam voltados para a porta e eu percebi que não estava agradando muito. Naquele momento eu estava falando de algo muito técnico, palavras difíceis, científicas, e aquilo não estava agradando. E do nada eu mudei meu roteiro e disse, gente, vou parar aqui de falar de forma científica. Vou falar no popular com vocês. E eu comecei a falar, os pés que estavam voltados para a porta começaram a voltar para mim.
Então, esses pequenos detalhes vão lhe ajudar muito a decodificar e fazer uma boa leitura corporal e comportamental.